sejam todos muito bem-vindos para mais um novo vídeo no canal da Tia Japa. Se tá chegando agora, deixa o like, comenta, compartilha aí nas suas redes sociais e se inscreve no canal para poder aproveitar e conferir também os covers que eu vou deixar nos links aí na tela ou na descrição ou mesmo no finalzinho do vídeo, que às vezes dá trabalho de fazer essas coisas. Mas enfim, vamos dar continuidade àquela série de vídeos da breve pesquisa que eu fiz em alguns aplicativos que eu tenho, com quem eu tenho muito contato, com as pessoas que curtem K-pop, daquilo que mais irrita as pessoas no meio do K-pop, que é o seguinte: o assunto de hoje é sobre que os idols não são perfeitos. E eu tentei trazer uma pegada aí mais diferente, que é uma coisa um pouco mais séria. Queria ter tido tempo de ter lido mais artigos, ter pesquisado melhor. Mas para quem me acompanha nas redes sociais, eu tive alguns problemas familiares que acabou aí embolando todo o meio de campo do meu planejamento. Mas enfim, eu fiz aqui com o maior carinho possível e enfim. Primeiro de tudo, nessa questão de que os idols não são perfeitos. Os idols, como é que eu vou explicar? A própria palavra idol, que vem do inglês ídolo, ela tá ligada à questão de que o ídolo, ele é, segundo o artigo do professor de comunicação social da Universidade Federal do Maranhão, o Márcio Monteiro, todas as referências estão na descrição ou mesmo peçam para mim nas redes sociais que eu passo o link para vocês, tá? E, enfim, os ídolos, eles são pessoas que são referência para nós, no caso. E pode ser no esporte, na política ou, no nosso caso, na dança, na música em geral, né? Que eles cantam, dançam, os idols. Mas eles são construídos a partir muito da nossa imaginação. E como assim? Nós criamos uma ideia dos comportamentos e mesmo até da imagem física. Mas no nosso caso, nós vamos nos ater mais à questão de comportamentos mesmo. Então, os idols, ou no caso, os ídolos, segundo o professor aqui da Universidade do Maranhão, são uma construção da nossa imaginação sobre comportamentos idealizados, ou seja, que praticamente existem apenas na nossa mente ou que são apenas uma construção nossa, no caso. E muitas das vezes nós podemos até colocar nossas qualidades ou algo que a gente talvez não tenha realizado na vida em cima desses idols ou desses ídolos. E isso é um processo da psicologia de mecanismo de defesa, né? Existem vários outros mecanismos de defesa, mas isso aqui não é um vídeo sobre psicologia. Então, esse processo se chama introjeção. Nós introjetamos, ou seja, nós colocamos características nossas ou qualidades ou até mesmo aquilo que nós gostaríamos de ser nos idols, tá? É diferente do processo de projeção, onde nós colocamos, em geral, características negativas que nós não queremos reconhecer em nós. Aqui no caso é o contrário, tá? São características positivas daquilo até que nós imaginamos que nós temos ou que nós gostaríamos de ser em cima dos idols. E tá, mas qual é o problema de tudo isso, no caso? Ok, aí vai muito de uma opinião pessoal minha, tá? A partir do momento em que você
seja no idol, seja no jogador de futebol, seja no ator, no pintor, você começa a colocar essas características suas, essas expectativas suas quanto aos comportamentos, ao como deveria ser a vida pessoal desse idol, no nosso caso em específico, neles acontece o seguinte, que pode gerar, e muito provavelmente vai gerar, e esse é um dos assuntos da ideia principal desse vídeo, vai gerar muita frustração. E o que isso leva? Desculpa aí que o celular tá querendo acabar a bateria. Mas enfim, o que isso leva? Isso vai levar a uma série de problemáticas, tá? Por quê? Porque muitas das vezes vem a frustração, acho que não sei se eu já falei essa palavra, mas é no seguinte, você espera que o idol se comporte, pense, tenha algumas atitudes ou não atitudes, né? Tipo, no sentido dele fazer algo que você imagina que seja errado, que seja algo que você acha ruim, no caso, e ele vai lá e justamente tem essas atitudes negativas que você considera negativas. Mas só que é o seguinte, você também está se esquecendo que os idols, eles possuem uma criação, experiências, conceitos, filosofias, religião até, muito diferentes da sua. São culturas diferentes, na maioria das vezes, certo? Então, você colocar a expectativa, a obrigação em cima de uma pessoa que infelizmente você não tem contato nenhum, você nunca dialogou e essa pessoa nem faz ideia dos seus conceitos de vida, da sua filosofia de vida, daquilo que você acha certo e errado, você coloca em cima dessa pessoa a obrigação dela reproduzir como você quer que seja, como você imagina que seja a vida ou como as pessoas deveriam se comportar, certo? Então, mais uma vez, vai gerar frustração e o que pode ainda acontecer de mais grave é que há pessoas que colocam essa espécie de expectativa, né? Coloca essa obrigação em cima dos idols, eles não respondendo, elas se sentem, de certa forma, traídas, ou mesmo, não vou ficar falando de novo, frustrada, mas se consideram traídas e num ato de raiva, de tristeza, até de cobrança, né? Como eu já falei que o idol teria obrigação, simplesmente começam a atacar hate. É uma das formas mais clássicas, tá? Ela se decepciona de alguma maneira com esse idol, com essa referência que ela tem de vida e começa a atacar. Muitas pessoas chegam a negar também, tá? Quando um idol tem uma atitude negativa, até não só perante a ela, mas de acordo com a maioria, isso aí já vai um pouco no contrário do que a gente está falando, que daí a pessoa começa a colocar o idol mais uma vez naquela posição elevada, né, de que ele é um ser humano, uma criatura acima de qualquer suspeita, acima de qualquer questionamento. Também
não é pelo menos é minha opinião pessoal, não é um caminho saudável. Pode também gerar várias outras problemáticas no caso. Enfim, isso acontece, tudo que eu também tô falando, mais uma vez, como sempre, acontece. Eu já dei os exemplos, né, de questões que pessoas são referências não só no K-pop, mas em outras áreas. E tudo isso que eu tô falando acontece em outras áreas, em outros fandoms, com outros tipos de pessoas que admiram figuras públicas, tá? Eu já falei dos perigos. Os idols, eles não são, então, assim, meio que já concluindo o pensamento, eles não são dotados de superpoderes, não são donos de toda a razão, de todo o conhecimento. Eu também não tô dizendo que eu discordo quando os idols, a maioria deles, na maior parte do tempo, ainda bem, são fonte de atitudes, de mensagens positivas, construtivas e tudo mais que vocês já conhecem. E isso é muito bom. Então, eu tô falando, existem inúmero disso. Os idols também, e no K-pop, as pessoas em geral não ressaltam só os aspectos negativos, não é o que eu quero também, só ressaltar aspecto negativo. Enfim, só que a gente precisava conversar sobre essa questão das pessoas cobrarem, exigirem que os idols sejam sobre-humanos, que eles sejam perfeitos, que eles tenham obrigação de suprir alguma falta que a pessoa tenha, de algum aspecto moral, enfim. Enfim, estabelecendo, então, que os idols não são perfeitos, que eles são humanos e que eles possuem cultura, visão de mundo, até religião, outros fatores, né, que agora eu não consigo lembrar, que é impossível uma cobrança de um comportamento padrão para todos eles, até porque eles são centenas, né? E a gente acho que alivia muito, tanto para nós quanto para os próprios idols ou qualquer outra referência que você tem em alguma outra área, de que as pessoas sejam santas, de que elas sejam anjos, de que elas, enfim, sejam além do que aquilo que você tá vendo, tá? Isso vai, como eu falei, aliviar, tirar o peso e, assim, pelo menos minimizar um pouco daquela outra consequência que eu falei, que é o tal do hate. E, enfim, esse canal aqui tá, tô falando do hate, antes de eu terminar, vocês minimizando essa questão, vocês vão ver, vamos tentar pelo menos mostrar para as redes sociais que são, sim, tá? Fábricas, estufas, enfim, de treta. Meus amores, de treta. E vocês estão alimentando elas, tá? Depois não reclama que, ai, não sei que segmento aí que você tá, nos fandoms, não só K-pop, tá tóxico, mas você ajuda a alimentar, tá? Então, presta bastante atenção naquilo que você tá fazendo nas suas redes sociais. E, enfim, também não é só passar pano, tá? Eu também não tô aqui passando pano pra atitudes negativas, mais uma vez. Quando o idol faz alguma coisa de errado, ele tem que ser cobrado. Os fandoms têm de ser cobrados, tá? E não só exposto, porque aí já é um assunto para outro vídeo sobre o que eu penso dessas meio que culturas de cancelamento. Eu não gosto muito desse termo, tá? Mas, enfim, eu sei que vai parecer chato, repetitivo, e vocês vão falar assim, ai, meio cafona, lá vem a tia Japa de novo. Mas
vamos tentar fazer do nosso meio de entretenimento, que é o K-pop, um espacinho aqui mais saudável, com um diálogo construtivo, para ver, para a internet entender, pelo menos nos algoritmos do K-pop, que nós não estamos lá muito interessados em tretas. Eu sei que aqui eu tô falando só para umas 100 pessoas no máximo que curtem K-pop, só que é uma tentativa de colocar pelo menos nas nossas redes sociais, a nossa micro bolha ali, de que não tem espaço para essas questões negativas, para gerar esses algoritmos de treta, certo? Se você discordou completamente, aí deixa então, troca o like, põe dislike, comenta aí o que você achou, o que você acha que tá demais, que eu falei demais, o que tá faltando. Compartilha aí nas suas redes sociais para mais gente vir aqui dar uma conversada com a gente, tentar dialogar. Se inscreve no canal, que isso ajuda muito, vocês sabem, para crescer esse bolinho aqui de mais gente conversando comigo. Me digam aí o que vocês estão achando, então. E se inscreve, principalmente. Acho que eu já acabei de repetir, já tá demorando muito. E tudo isso aí, tá? Só se você quiser. Um beijo, um queijo da Tia Japa e sayonara.